Olá, eu sou o professor Diego Carneiro e hoje a gente vai ter aula prática referente à parte de modelo de escolha discreta. Tá? Já está aqui na tela do Greto e inicialmente nós vamos trabalhar com a simulação. O primeiro passo aqui para a gente dar início à nossa simulação é criar um novo conjunto de dados. Então você vem aqui em arquivo, novo conjunto de dados. Vamos criar um conjunto vazio com 1000 observações e aqui a gente pode deixar marcada a opção de dados de corte. Para poder gerar a nossa simulação, nós vamos ter que relembrar, né, o conceito de variável latente. Né? Como nós conversamos em sala, a gente pode entender o modelo de escolha discreta como ser aquele, né, cuja variável dependente a gente sabe que assume o valor 0, 1, mas na verdade ela está representando a realização de uma variável não observada. Variável não observada nós chamamos de variável latente, ela varia, né, continuamente como função das variáveis explicativas. A depender do valor que essa variável latente assume, a gente vai ter uma manifestação na nossa variável dependente observada, ela assumindo valor 0 ou valor 1, certo? Então a gente vai ter que simular isso. Então o primeiro passo a gente vai ter que criar a nossa variável latente, como sendo uma função da variável explicativa x, e depois a gente vai criar a nossa nova variável, que seria a variável de fato observada. Então o primeiro passo eu preciso criar x e criar o meu erro aleatório para que eu possa representar a nossa variável latente. Então o primeiro passo vai ser aqui acrescentar, vou criar uma variável aleatória, vou deixar ela com a distribuição uniforme mesmo, e ela vai variar de 1 até 100. E essa aqui vai ser a nossa variável explicativa x, certo? Então aqui nós criamos a variável x. Agora eu posso vir aqui acrescentar e eu vou criar o nosso termo de erro aleatório. Eu vou criar a variável aleatória. Aqui eu vou utilizar um erro normal, média 0, variância 1, e o nome do erro vai ser u. Então, ok. Tá? Então a gente gerou duas variáveis. Agora a gente pode gerar a nossa variável latente, que como a gente conversou aqui, ela é uma função, né, dessa minha variável explicativa, desse termo de erro. Então eu venho aqui acrescentar e agora definir nova variável. Eu vou chamar aqui a nossa variável latente de y latente. Y latente. Ela então vai ser igual, vou definir uma fórmula aqui como sendo 500 mais 2 vezes nossa variável explicativa x mais u. Então ok, gerada aqui nossa variável latente. Então aqui, note, né, como a gente está simulando, a gente conhece exatamente a configuração dela, né, a fórmula dela. No mundo real, digamos assim, a gente não teria acesso a essa variável latente, a gente só teria acesso à realização dela. Ou seja, se você imaginar que a variável latente seria a motivação para uma determinada compra, a gente só sabe se o indivíduo comprou ou não. A gente não sabe o nível de motivação, né, que desencadeou essa ação, certo? Então agora a gente tem que mostrar o y, criar o y observado. Antes disso, a gente tem que definir um threshold. Como assim? A gente tem que definir um ponto de corte a partir do qual essa variável deixa de ser 0 e passa a ser 1. Quando a gente estava fazendo a descrição teórica, a gente colocou esse corte em 0, né? Acima de 0 e abaixo de 0. Só que a gente faz isso porque a gente assume que essa variável latente estava padronizada. Então, como a gente não necessariamente vai ter uma variável padronizada, a gente tem que definir um corte com base nos valores dela. Então a gente pode vir aqui, colocar aqui em estatísticas descritivas da variável latente. Você vai ter mais ou menos uma ideia da magnitude dela. Então ela tem uma média de 600, tá? E tem um desvio padrão aqui de 56. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para que ela assuma valores 1 quando ela estiver mais ou menos acima de 650. Note, quem está simulando, então todos esses valores somos nós que definimos. Então aqui eu vou acrescentar, definir nova variável, e agora eu tenho o meu y observado. Meu y observado, ele vai ser tal, ele vai assumir valor 1, se a nossa variável y latente for maior do que 650, certo? Então, ok. Aí você pode pegar as duas variáveis aqui, mostrar valores, e aí você vai ver, né? Se eu tiver aqui, por exemplo, um valor de y latente maior do que 650, o y observado vai ser 1, caso contrário, 0. Então, assim, no mundo real, eu não observaria o y latente, eu só observaria esse y observado. Então, ele assume valores aqui 0, 1. Agora, pronto. A gente já gerou nossa base. A gente já tem o nosso y observado e a gente tem nossa variável explicativa. Então, a gente pode começar a estimar os modelos. O primeiro modelo que a gente aprendeu foi o modelo de probabilidade linear. Então, para estimar o modelo de probabilidade linear, a gente basta aplicar o mínimos quadrados ordinários sobre as variáveis que a gente quer trabalhar. A gente vem aqui em modelo, mínimos quadrados ordinários. Como variável dependente, a gente vai colocar a nossa variável y observado, tá? Deixar aqui definido como padrão. E com variável explicativa, o nosso x. Tá? A gente coloca OK. Então tá aqui a nossa estimação. A estimação aqui me diz que um aumento de unidade em x vai aumentar aqui em cerca de 1% a probabilidade de y assumir valor 1. Vocês devem lembrar do seguinte, e o modelo de probabilidade linear, ele é sujeito, né, os erros dele, por definição, são heterocedásticos. Como a gente fez uma estimação sem considerar a heterocedasticidade, então, provavelmente,
essas estatísticas aqui estão equivocadas, tá certo? Então, eu não tenho como aferir a significância do modelo dessa forma. Eu posso corrigir esse modelo, por exemplo, usando as técnicas que a gente aprendeu para correção de heterossedacidade. Poderia ser o mínimos quadrados generalizados factíveis, ou como a gente tem uma observação razoavelmente grande aqui de 1000 observações, eu vou simplesmente usar o erro robusto de White, certo? Então eu posso vir aqui editar, pode ficar modelo, deixo o mesmo modelo que está aqui e marco aqui erros robustos de White, certo? Então agora pronto, ó, você vê que eu não tive alteração dos parâmetros, né? Só tive alteração aqui no erro padrão e essa alteração foi bem sutil. A gente nota que de fato x é significante para explicar a probabilidade de y assumir valor 1, certo? O que já era de esperar, dado que nós simulamos esses valores. Lembrando que para modelos de escolha discreta, o coeficiente de ajustamento R2, ele não tem relevância, tá certo? Ele tende a ser bem baixo, foi até razoável aqui, mas ele tende a ser bem baixo, ele não se mostra uma medida adequada, certo? Mas nós aprendemos que o modelo de probabilidade linear ele tem alguns problemas, não é isso? Os dois principais problemas que nós falamos, além do problema da heterocedacidade, de eu ter um erro que não é normalmente distribuído, né? Porque a nossa variável, ela funciona como sendo uma variável de Bernoulli. O nosso erro, ele não tem distribuição normal. Mas o principal problema, né? Que a gente observa com o modelo de probabilidade linear, primeiro, é que os valores que o modelo prediz, eles estão fora do intervalo 0 e 1. Note que esse modelo é para prever uma probabilidade, então a probabilidade deveria estar entre 0 e 1. E o segundo problema é que esse coeficiente ele é fixo para todo valor de x. Então, tanto faz aqui eu estar passando de x igual a 1 para x igual a 2, como passar de x igual a 1000 para x igual a 1001, o aumento de probabilidade aqui seria o mesmo para todos eles, tá certo? E isso pode ser problemático em algumas situações. Para a gente poder visualizar como o modelo de probabilidade linear afere, né, essa propriedade da probabilidade entre 0 e 1, basta a gente vir aqui em gráficos, a gente coloca aqui efetivo versus ajustado, bota aqui comparando com x. E é o que a gente vai ter aqui, ó. No eixo vertical, a gente vai ter aqui o y observado. No eixo horizontal, a gente vai ter o x, não é isso? E aqui o que está em verdinho são o que a gente observa, né? O efetivo, tá certo? Então, note que o y assume só dois valores, né? Então, eu tenho aqui valores em que o y é 1, valores em que o y é 0. E essa linha aqui é a nossa reta de regressão. Note que ela não respeita o intervalo 0, 1, tá? Você pode ver aqui que ela prediz, inclusive, valores para valores de x baixos, né? Ela prevê valores negativos. E se eu tivesse um valor de x bem alto, por exemplo, acima de 100, eu teria probabilidades acima de 1. Então, note que isso fere o conceito de probabilidade, né? Que a probabilidade deve se situar entre 0 e 1, certo? Então é isso, pessoal. Por hoje a gente vai ficar aqui com o modelo de probabilidade linear e na próxima aula a gente parte aí para os modelos Logit e Probit, né? Que seriam alternativas que corrigem o problema do modelo de probabilidade linear. É isso, obrigado e até a próxima.